Fala aí, meu povo, tudo certo? Boa quarta-feira pra vocês, hein? Vamos falar do Estevão aqui, que tá furando a fila no Chelsea, tá jogando talvez mais do que se pudesse imaginar nesse início de trajetória dele pelo clube inglês. E por que se poderia imaginar que ele jogaria menos? Pela imensa concorrência que o Chelsea tem. O Chelsea tem tantos jogadores que ele usa clubes satélites, né? Ele manda jogadores para se desenvolverem em outros clubes, como foi o caso, por exemplo, do Andrei Santos e de outros jogadores que daqui a pouco podem voltar, porque a gente viu recentemente como outros brasileiros que chegaram na Europa diretamente para um grande clube tiveram dificuldade, e eu vou fazer justamente o que vocês estão pensando. Eu vou comparar o Estevão com o Vitor Roque, com Endrick e até mesmo com Vinícius Júnior, para vocês terem ideia de como é difícil chegar com 18 anos em um grande clube da Europa e jogar. Para começar, eu acho que vale pedir like para vocês se inscreverem. Vocês já sabem, não vou nem falar, mas acabei de falar. Para começar, existe algo de diferente no futebol hoje do que a gente teve nos anos 90 e no início dos anos 2000. Que era o jogador promessa que saía do Brasil para fazer uma paragem antes, uma parada antes, em um clube menor, para depois dar o salto para as grandes ligas e para os grandes clubes. Romário e Ronaldo, que saíram do futebol brasileiro, foram para o PSV e depois foram para o Barcelona, foi um caminho idêntico dos dois. Não seguido por Marcelo Ramos por erro do Barcelona, porque tinha sim condições de jogar no Barcelona. Pelo menos a minha memória afetiva de criança mostra isso. E a gente teve vários outros jogadores brasileiros que foram, por exemplo, para o futebol português, né? E aqui pode ter portugueses ou adeptos dos clubes portugueses que vão falar, pô, mas você está falando que os clubes portugueses são pequenos? Não são pequenos, evidentemente que não, tem a sua história, a sua importância, mas não são super clubes como são Real Madrid e Barcelona, e hoje por investimento. Outra coisa é a história, que aí se pode comparar de Chelsea com Benfica, por exemplo, mas por investimento, Chelsea hoje é um clube muito mais potente. O Enzo Fernandes, por exemplo, fez esse estágio, né? Parou rapidinho no Benfica, jogou ali pouco, jogou bem, fez uma grande Copa do Mundo e o Chelsea logo foi lá e pagou o quanto foi necessário para contratar o meio-campista argentino. Mas hoje o que é mais normal é que os grandes clubes já queiram pescar antes para pescar mais barato, né? Porque se um jogador tem que passar antes pelo Benfica para depois chegar ao Chelsea, ele chega por 130 milhões de euros, 120 milhões de euros, ou o preço da multa rescisória que vai ser muito alto, ou o preço que o Benfica quiser. E se você vai pescar diretamente na América do Sul, sai mais barato. O Estevão sai mais barato, mas tanto o Ono agora sai mais barato, o Etcheverry, que o Manchester City pegou, sai mais barato, e a mesma coisa vale para os outros brasileiros. Então, hoje existe uma rede de scout muito maior do que antigamente, existe mais informação, né? Globalização faz com que chegue informação para todo lado, é mais fácil se assistir os jogadores brasileiros e do resto da América do Sul do que era antes, e também de se avaliar com mais propriedades quase que científicas esses jogadores. Então, mudou. E por que é importante falar isso? Porque antes os jogadores tinham um tempo de maturação que hoje já não tem mais. Se o Real Madrid vai lá e bate na sua porta, como é que você fala? Não, por favor, eu gostaria antes de amadurecer, antes de ir para o Real Madrid. Claro que você não vai falar isso. É claro que primeiro você aceita a proposta do Real Madrid, primeiro você aceita a proposta do Barcelona e depois você pensa. Né? E depois você vê se vai jogar mais, se vai jogar menos, mas você sabe que esses clubes não passam toda hora. É claro que se tem vários clubes interessados, aí o jogador pode tomar uma decisão, vários clubes mais ou menos do mesmo tamanho interessados, aí o jogador pode tomar uma decisão de carreira maior, mas quando um superclube desses aparece, disposto a uma grande proposta econômica para o seu clube e para você, o normal é que você aceite e que depois você brigue por um lugar ao sol, coisa que estão fazendo, que fez o Vitor Roque e que está fazendo o Endrick no Real Madrid. O que é uma sinuca para os jogadores, porque primeiro eles aceitam e depois como que você joga num clube que tem o Mbappé como centroavante, no caso do Endrick. No Barcelona, o Vitor Roque, que tinha o Lewandowski como atacante, que está aí até hoje jogando e que agora, um ano depois da saída do Vitor Roque, um ano e meio depois da chegada dele, ele está revezando minutos com o Ferran Torres, que é um jogador adaptado, primeiro que é espanhol, segundo que é adaptado muito mais ao futebol espanhol. Então é muito difícil chegar nesses clubes com 18 anos, sem estar adaptado, e se esses clubes já têm um jogador para a posição. O Endrick ainda deu um azar, que já era conhecido, que chegaria ao Real Madrid no mesmo ano do Mbappé, né? Até acho que quando o Endrick é contratado, o Real Madrid ainda não está fechado com o Mbappé, mas claro que ali todo mundo já imaginava que esse acerto poderia acontecer, então foi primeiro para ver e depois aconteceu do Mbappé chegar ao Real Madrid. O caso do Estevão é um pouco diferente, porque o Chelsea não tem
uma super estrela na sua posição. Até pode ter o Cole Palmer, que pode jogar tanto na ponta direita como no centro de um 4-2-3-1, são as posições naturais do Estevão também, e aí realmente fica muito ruim para ele. Talvez o Estevão esteja jogando muito neste momento, em quantidade, além de que em qualidade está jogando muito bem também, porque o Cole Palmer está machucado e daqui a pouco ele pode perder um pouco de espaço, porque vai aumentar ainda mais a concorrência. A concorrência no Chelsea é grande, mas não tem um absoluto na posição, a não ser o Cole Palmer. Né? Mas se o Cole Palmer jogar de 10, na ponta direita não tem um absoluto. Pedro Neto, o próprio Estevão, outro jogador que vai brigar por ali, que pode ocupar esse lugar. Se o Cole Palmer for ponta, na posição de 10, pode ter o Buonanotte, pode ter o Estevão, pode ter o Enzo, que pode jogar por ali também, e podem ter outros jogadores, e aí você aumenta a concorrência, porque um é absoluto. Assim, Enzo e Cole Palmer são absolutos. Se o Maresca quiser jogar com o Enzo de 10 e o Cole Palmer na direita, aí o Estevão deve ter menos minutos, ou então ele vai ter que jogar lá na esquerda, coisa que ele fez muito pouco. Então a opção pelo Chelsea, nesse sentido, é boa, porque tem muitos jogadores jovens, tem muitos jogadores brigando por posição assim como ele, e ele se aproveita disso para jogar mais. Estevão, que era muito pretendido há muitos anos pelo Barcelona. O Barcelona monitorava, desde que ele era um Messinho no Cruzeiro, o Barcelona monitorava ele, no Palmeiras a mesma coisa. Acontece que no Barcelona apareceu um outro Messinho, né, Lamine Yamal. Então o Barcelona falou, aqui já temos, não vamos gastar, porque o clube não pode se dar esse luxo, 70 milhões de euros por outro. Até poderia jogar um de 10 e outro de ponta, poderia se fazer isso. Acho que a posição natural dos dois é a mesma e a característica é muito parecida. Então o Barcelona não podia se dar o luxo e a sorte, trabalho, etc. Mas o destino tocou que o Barcelona tivesse ao mesmo tempo um jogador da mesma idade praticamente, assim, dias de diferença de um para o outro, que jogava na mesma posição. Quando o Barcelona deu um call-off, o Barcelona desistiu e saiu do negócio, o Chelsea foi lá e pagou e levou o Estevão, gerou até um certo desconforto do Barcelona com o pessoal do Estevão, né, com o André Curi, que é muito próximo da diretoria, porque era alguma coisa que se contava que ia acontecer e no final não aconteceu, mas acho que todo mundo saiu feliz porque fecharam um bom negócio também com o Chelsea. Olha só em números, para vocês terem ideia do que o Estevão está fazendo em 1 mês e meio de temporada, né? Meio de agosto até início de outubro, quase que um mês, até o finalzinho de setembro. 341 minutos, é o 10º jogador do Chelsea com mais minutos até aqui, são 27 que já jogaram essa temporada pelo Chelsea, e o Estevão é o 10º com mais minutos. 9 jogos, 4 como titular, ainda foi penalizado naquele jogo contra o Manchester United, pelo menos, né? Porque depois teve contra o Brighton também, mas naquele jogo ele é substituído com 5 minutos, era titular em um jogo contra o Manchester United, pela expulsão do Robert Sanchez logo no início do jogo. Ele já jogou mais, só de jogadores mais ou menos da mesma posição que ele, simplesmente porque são jogadores de ataque. Que o Byron Gittens, Garnacho, Buonanotte e ainda jogadores de menos calibre, né? Como o Tirark George, o Mark Gill e o Cole Palmer, que está machucado. Então, assim, os que ele de fato poderia disputar a posição, Byron Gittens, Garnacho e Buonanotte, ele jogou mais do que esses três. Jogou menos do que o Pedro Neto, menos do que o João Pedro, por exemplo, mas jogou mais do que esses outros três aqui e ainda mais do que o Tirark George, que é um centroavante, Mark Gill também, e o Cole Palmer porque está lesionado. Os números dele pelo Chelsea, sempre pergunto aqui para vocês, deixem aí nos comentários, 8,40, vocês têm dado em casa? Porque eu vou mostrar agora. Primeiro em dribles certos por jogo, 1,8 dribles certos por jogo, é o 4º jogador do Chelsea que mais criou grandes chances, 2, é o 6º jogador do Chelsea em mais passes decisivos por jogo, é o 4º jogador que mais finaliza por jogo, uma média de 1,3 finalizações por partida, o 4º em participações em gols, ele tem 2 participações em gols. O primeiro é o João Pedro com 5, Enzo 4, o Caicedo 3, o Chalobah e o Cucurella empatam com o Estevão com 2 participações em gols. São números muito bons, especialmente os dribles, né, que é uma característica dele. As sensações para mim são ainda melhores do que os números, do que tem o Estevão. Ele ter feito o gol da vitória contra o Liverpool aos 50 do segundo tempo é demais, eu acho que é para tirar um pouco até de pressão que poderia ter e de questionamento, porque já tinha não sei quantos jogos e só tinha dado uma assistência até então. Acho que no jogo contra o Brighton, por exemplo, ele teve 2 chances que ele demorou um pouquinho para finalizar, assim, uma tomada de decisão um pouco mais lenta do que exige o futebol inglês. No jogo da Liga dos Campeões, inclusive, que eu comentei contra o Benfica, ele entrou muito bem no meio do campo, puxou alguns contra-ataques,
construiu algumas boas jogadas, teve uma chance, uma finalização que ele tira um pouco o peso da bola e o goleiro do Benfica, o Lunin, consegue colocar, o Trubin, né? Consegue colocar a bola para fora, mas fez um muito bom jogo contra o Benfica na sua estreia na Liga dos Campeões. Acho que não tinha jogado nenhum minuto contra o Bayern, né? Enfim, no seu primeiro jogo em casa, pelo menos na Liga dos Campeões, entrando no segundo tempo na posição de 10 e não na ponta. Aquele jogo o Chelsea tinha o Pedro Neto de um lado, o Garnacho do outro. Entrou depois o Byron Gittens no lugar do Garnacho e o Estevão jogou no lugar do Buonanotte, que tinha começado aquele jogo. Vou comparar com os outros brasileiros que eu tinha falado. O Vitor Roque em 6 meses de Barcelona, né? Ele chega em janeiro até maio, metade da temporada no Barcelona. Jogou 353 minutos em 6 meses. O Estevão, em 1 mês e meio, jogou 341, tem só 12 minutos menos do que toda a passagem do Vitor Roque pelo Barcelona. No total foram 16 jogos, 2 titularidades para o Vitor Roque. Tirando os jogadores que saíram em agosto, os caras que começaram a temporada, a janela fechava 31 de agosto, e eles saíram quando a janela estava para acabar, ele foi o segundo que menos jogou. Ele jogou mais do que o Abdé, o Eric Garcia e o Ansu Fati, todos esses saíram, e dos que passaram a temporada toda, ele só jogou mais do que o Mark Guiu, também era um garoto naquela época e tal, o Barcelona também apostou alguma coisinha pelo Mark Guiu. Era normal que o Vitor Roque jogasse menos do que os outros, é lógico, porque ele chegou no meio da temporada, mas ele jogou muito menos do que os outros. Essa comparação de meio de temporada e de temporada inteira eu sei que é meio perversa, mas ele jogou muito menos do que os outros, e a gente lembra, né? Quem me acompanha aqui normalmente é público que gosta do Barcelona, lembra da gente falando dos poucos minutos que tinha o Vitor Roque, que chegou no meio da temporada e que era muito difícil. O Endrick, que chegou no início de temporada pelo Real Madrid. Temporada passada, 24 e 25, 845 minutos, é mais do que o dobro do que jogou o Vitor Roque de minutagem, 37 jogos, 8 titularidades, sendo que 2 foram já nas 2 rodadas finais do campeonato, na 36 e 37, porque depois ele se machuca, ou seja, quando o campeonato já estava decidido, o Endrick foi titular 2 vezes, das 8 que ele foi titular, 7 gols marcados, ele foi o 21º jogador mais utilizado do plantel do Real Madrid. Se a gente for pegar que o Gonçalo Garcia jogou depois só o Mundial e que tinha jogado ali uma coisinha de Copa do Rei só, o Endrick só jogou mais do que o Alaba, que passou quase toda a temporada lesionado, então ele foi o segundo menos utilizado do plantel do Real Madrid em toda a temporada passada. Na temporada atual, ainda não jogou. Seguidas lesões, os últimos 2 ou 3 jogos já ficou no banco de reservas, mas ainda não jogou nem um minuto o Endrick, acho que daqui a pouco vai jogar, mas é bem difícil a chegada dele no Real Madrid, porque tem o Mbappé, e hoje ainda tem Mbappé, Vinícius, Rodrigo, Brahim, Mastantuono, Arda Güler, Gonçalo Garcia. Então a gente tem pelo menos 7 opções hoje que estão na frente do Endrick. Claro que nem todos disputam uma posição direta com ele, uns jogam pela direita, outros pela esquerda, só o Mbappé, basicamente o Gonçalo Garcia no comando de ataque, mas o fato é que tem 7 opções que o Xabi Alonso tem montado, eu nem contei o Arda Güler aqui, né? O Xabi Alonso tem montado o ataque com um desses aqui, eu não conto o Arda Güler simplesmente porque acho que ele vai bastante pelo meio, mas deveria contar, porque ele normalmente é o cara da direita quando joga no 4-4-2 ou no 4-2-3-1 Real Madrid. Então são 7 ou 8 opções que estão à frente do Endrick, é um problemaço para o Endrick, não está jogando, está saindo do radar da seleção brasileira, está vendo que outros jogadores estão entrando no radar, o Caio Jorge fazendo muitos gols no Brasil foi convocado, o Richarlison fazendo seus gols no Tottenham também, o Igor Jesus agora foi chamado, pode jogar o João Pedro, pode jogar o Matheus Cunha por ali. Numa dessas o Vitor Roque, que está fazendo gol sem parar no Brasil, passa à frente do Endrick também, era um jogador que a gente tinha, que foi titular do Brasil no jogo decisivo da Copa América do ano passado, por exemplo, né? Ele jogou contra o Uruguai, e que depois praticamente tem um tanto de gente à frente na fila dele na seleção brasileira. E olha que nenhum é incontestável também. Tem vários jogadores em teste contestáveis e o Endrick está perdendo o seu lugar, está perdendo a sua vez por isso. Porque chegar num clube grande e jogar é muito difícil, você não mostra muito, fica difícil de ser lembrado. Comparar o Estevão com o Vinícius Júnior, que chega ao Real Madrid com 18 anos, temporada 18-19, é a primeira do Real Madrid sem o Cristiano Ronaldo, chegou o Eden Hazard para jogar no lugar do Cristiano, Mariano Dias ganhou a camisa 7, assim, um período esquisito do Real Madrid, o Hazard praticamente não joga e o Vinícius até joga mais minutos talvez do que se esperava, porque ele chega jogando 5 partidas pelo Real Madrid Castilha, se esperava que ele fosse fazer mais um período de maturação por ali, mas logo pela qualidade, pela necessidade, ele é puxado para o time de cima. 1.743 minutos na primeira temporada do Real Madrid, 31 jogos, 20 titularidades,
4 gols, 8 assistências. São bons os números do Vinícius Júnior, né? Quase 2.000 minutos, 30 jogos, mais de 30 jogos, titular 20 vezes, 12 participações em gols, estava fazendo poucos gols aqui, eu lembro que tinha uma perseguição grande ao Vinícius pelos poucos gols que ele fazia nessa época, mas tem 8 assistências, enfim, 12 participações em gols para um garoto que tinha acabado de chegar. Só que ele foi só o 18º jogador mais utilizado do plantel do Real Madrid aquela temporada. Aqui tem uma grande diferença para o Estevão, né? Que hoje é o 10º do Chelsea para o 18º do Real Madrid. Então, isso mostra como que o Estevão está furando a fila dentro da Inglaterra, dentro do seu time, do Chelsea, que está conseguindo jogar bem, e eu acho que esse gol contra o Liverpool vai dar para ele ainda mais minutos e mais confiança para o Maresca escalá-lo, mas se a gente compara também com 3 brasileiros que chegaram recentemente a grandes clubes europeus com 18 anos, que ele está jogando muito mais. Né? Em minutos aqui com o Vinícius a gente ainda vai ver, mas assim, 340 minutos nesse primeiro mês, ele vai passar nessa média aqui os minutos do Vinícius Júnior, e em comparação com o jogador utilizado no plantel, o Endrick foi o penúltimo da fila, o Vitor Roque o último da fila do Barcelona, só meia temporada, e o Vinícius foi o 18º do Real Madrid. O Estevão é hoje um top 10 do Chelsea de jogadores mais utilizados. Acho que por qualidade, tá? Não é só contexto, né? Eu passei todo o contexto de dificuldade de jogar no Real Madrid, no Barcelona, que no Chelsea hoje é um pouco diferente, mas também por qualidade. É um jogador que, quando a gente conversa com o pessoal do meio e que acompanha a base no Brasil, o pessoal de scout, todo mundo fala que o Estevão é o grande jogador diferenciado do Brasil em muitos e muitos anos. Tem gente que fala que desde o Neymar não tem um jogador para chegar tanto como o Estevão está chegando. Não sei se vai ser ou não. O mundo gira muito, né? O jogador se machuca, o jogador se perde, o jogador não evolui, o jogador não se adapta. Ou o jogador não se machuca, o jogador evolui, o jogador se adapta. Tudo isso também pode acontecer, então assim, o mundo pode girar para qualquer lado e não dá para saber o que é que vai acontecer, mas a projeção do Estevão é uma projeção de melhor brasileiro desde o Neymar. É o que dizem, tá? Assim, eu já ouvi de muita gente que trabalha no meio, que trabalha com scout, que trabalha em Clube do Brasil, que trabalha com jogadores, que vê muita base, que ele é a próxima grande coisa, né? Em inglês, the next big thing, que ele é a próxima grande coisa do futebol brasileiro. Está mostrando isso pela minutagem que tem no Chelsea, um garoto recém-chegado, país diferente. Outro dia o Pedro Neto deu uma entrevista e disse que ele não fala a língua, tem toda a dificuldade de adaptação, mas na linguagem da bola, por enquanto está indo muito bem o Estevão. É isso, meu povo, de hoje para vocês aqui, falando sobre essa grande promessa e uma realidade por enquanto. Por enquanto ele é uma realidade e uma grande promessa do futebol brasileiro e também para o Chelsea. Valeu, gente, até a próxima, hein? Tchau, tchau.